por aqui. É um prazer, uma satisfação enorme estar aqui com vocês, apresentando aí agora parte do elenco, quase todo, poder estar aqui respondendo a todas as perguntas e dúvidas que vocês tiverem, que nós possamos, junto, né, também de vocês, fazer um trabalho aqui incrível esse ano, que a gente está depositando muita esperança, né? Escolhemos a dedo cada atleta que está aqui, desde a permanência do Fernando, que já, né, era um desejo, um sonho nosso, e a gente conseguiu, né? E a gente dá sequência e continuidade nesse trabalho que a gente fez na Copa Paulista, que infelizmente aqui a gente teve uma campanha boa, né? Maravilhosa, mas nos pênaltis a gente não conseguiu o objetivo. E a gente entendeu por essa manutenção de trabalho, o Fernando também entendeu, mesmo com outras propostas e ofertas do mercado, decidiu permanecer. E eu lembro que na última oração nossa, na nossa eliminação, em que eu falo para eles na roda que a nossa busca pelo acesso começava ali naquele dia, né? E a gente foi escolhendo por um a dedo, estruturando também na parte física do clube, com processos, muito devido ao Fernando, que tem instalado muita coisa, né, bacana dentro da nossa filosofia. Estamos tendo resultados também esportivamente, com outros atletas que aqui passaram, e estão tendo, né, futuros, contratos melhores, clubes, né? Então isso tudo é bom para a gente, para a cidade, para o Primavera, para vocês, da imprensa também. Então a gente está num trabalho muito sério, muito organizado, e a gente tem tudo para que, junto também de vocês, faça um 2025 maravilhoso, que é o nosso maior desejo. Vocês estão à vontade, sejam bem-vindos, aqui é a casa de vocês, né? Precisamos muito do apoio de vocês, da publicidade, de todos os setores do clube, para cada vez mais a gente alavancar o nome da instituição. Tá? Então é um prazer estar recebendo todos vocês, fiquem à vontade, perguntar para os meninos, para o treinador que vai estar aqui. Então, sejam bem-vindos. Antes de começar, Manuel Messias, do canal da LID, que é a Liga Regional aqui da cidade. Queria saber primeiro quem que compõe a mesa, além do Fernando e do próprio Arroz. Perfeito. O Rodrigo. Foi uma falha minha, né? Como apresentar. Então a gente tem aqui o Enan, que foi na Copa Paulista o nosso capitão, né? Nosso camisa 9. Eu sou o Rodrigo, diretor de futebol. Fernando Marchiori é o nosso treinador. Juninho Caissara, nosso lateral direito. E o João Vitor, que é o nosso lateral esquerdo, extremo, nosso coringa aí, né? Com muita polivalência. Então estão todos apresentados, fique à vontade aí agora, me perdoe aí a falha. Não, tudo certo. Pergunta para o professor, a estreia já é aí, faltando menos de 10 dias, 7 dias, dia 15, né? Dia 15, E aí, na sua visão, a equipe, qual é o patamar que está em termos de preparação física, né? Já que é uma estreia no campeonato, muda tudo, vem de uma parada, acredito que até longa para alguns. Primeiro, boa tarde, né? Prazer estar com vocês. Com certeza, eu acho que nós estamos preparados. Fisicamente, eu não tenho dúvida que estamos, porém entram outros fatores, né? Como você mesmo mencionou, é o fator psicológico, o fator de ansiedade, isso tudo que acaba, acho que pesando e contando. Mas eu acredito que nós conseguimos ter uma mescla de elenco que ela é muito bacana, né? Então aqui mesmo na mesa hoje, por exemplo, o Enan, que é experiente, o Juninho, que é experiente, com um garoto, o João, que é experiente, porém bem jovem, né? Então que também atende os anseios do que a gente quer mesclar dentro da competição. Mas a nível para o início, como você perguntou, acredito que fisicamente vamos estar em um nível bom. Esse ano a 2 tem clubes muito fortes, tradicionais. Na primeira divisão tem a Ferroviária, tem o Ituano, tem o São Bento, por exemplo. E também temos poucas folgas, né, entre os jogos. Como preparar a equipe para um desafio desse tamanho? Eu acredito que vai ser uma das competições mais equilibradas dos últimos anos e um desafio diferenciado. É por isso que você mencionou, se tem 3 jogos por semana, né? Então é sábado, quarta e sábado ou domingo e as viagens. Então eu acredito que a nossa diretoria, né, o Rodrigo, dentro do nosso planejamento, com os nossos proprietários, conseguiram nos proporcionar uma boa pré-temporada antecipada para que nós possamos
é ter o equilíbrio e irmos superando as etapas com bastante tranquilidade da preparação, né? Então, tem clubes que com certeza vão ter muito mais investimentos maiores, porém isso não quer dizer que é fator, né, de garantias para as coisas. Eu acredito que o equilíbrio do nosso elenco, com a experiência, a juventude, aonde o elenco vai fazer um diferencial nessa competição, que você tem que ter rodízios, porque fisiologicamente é humanamente impossível você jogar 3 jogos, 4, 5 jogos numa sequência e manter o mesmo nível de rendimento, né? Então hoje isso não existe mais, né? Então em 53 dias nós vamos fazer 14 jogos. Já andamos, fizemos as quilometragens, o Lucas, nosso supervisor, faz muito bem isso, né? Parabenizar o Lucas e agradecer por isso. Nós vamos rodar 3.000 quilômetros. Aí você pega Prudente, é 7, 8 mil, Votuporanguense é 7, 8 mil. Então eu acredito que o rodízio, ter todos eles, né, num nível de igualdade da parte física e de competitividade, vai ser o grande segredo desse ano para a competição. Boa tarde, professor. Prazer em falar contigo mais uma vez. Feliz ano para todos aqui. O Rodrigo comentou sobre a escolha a dedo de cada atleta que está aqui. Eu queria que você comentasse como é que foi o processo de montagem do grupo, o perfil que vocês traçaram para a montagem e, em termos de porcentagem, quanto que vocês estão reaproveitando do elenco que disputou a Copa Paulista, que foi a última competição do ano passado. Boa tarde, prazer falar contigo novamente, com os demais colegas. O primeiro passo foi esse, dentro da nossa permanência, foi primeiro a renovação de quem estava, né, para a sequência da Copa Paulista. Nisso aí eu acredito que nós tivemos, por exemplo, a base titular e mais alguns garotos nós conseguimos manter. Então, a vinda já lá atrás, que nós conseguimos, por exemplo, do Enan, que já havíamos trabalhado com ele, o João Vitor, que no final apareceu a oportunidade de nós, né, termos o João, então conseguimos manter. Então, manteve os goleiros, manteve o Enan, manteve Visque, manteve João, manteve Bruno, né? Nós tivemos Cleitinho, mantivemos. Então, nós tivemos aí uma base de 70% tranquilamente desse elenco. E aí depois vem, como para nós, costumo dizer, tem uns prêmios, né, que a gente consegue premiados, e aproveito também o ensejo para agradecê-lo, que é esse rapaz aqui, Júnior Caissara. O Juninho, até então, nós não havíamos, né, eu não conhecia só ele de nome, o currículo dele disso, e o ano passado eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na Série 1 no Santo André. Então o Juninho, depois ele vai fazer a apresentação dele, mas dispensa comentário, é Santos, é Ludogorets, é Schalke da Alemanha, né? É um cara de um nível, assim, se a gente fosse parar para pensar numa situação normal, como foi o Rodrigo quando jogou aqui, o Rafael Marques, né, o Alexandre, era difícil, né, de se ter naquele momento, igual agora numa Série 2 é difícil. Então eu aproveito para te agradecer, viu, Ju? Obrigado mesmo. Na Copa Paulista eu fiz o mesmo com o Enan, que era, né, muito difícil. Então eu acredito que isso é legal, isso é credibilidade da instituição, isso é credibilidade do projeto, né? E ter esse cara aqui para nós vai somar muito, né? Então acho que ganhamos muito, estamos fortalecendo muito, então conseguimos trazer alguns atletas. Se a gente pegar, por exemplo, Enan acostumado a jogar a Série A, o João Vitor, 1 ano e meio atrás, estava jogando a Libertadores da América contra o River Plate pelo Atlético Paranaense. Agora Juninho Caissara chegou, conseguimos trazer o Wanderson, que jogou com o Juninho no Ludogorets, conseguimos trazer Matheus Anjos, né? Afonso, Renatinho permaneceu, Léo Passos, né? Então eu acredito que fora isso os garotos, né? João Vitor, Joelson, né? Tiaguinho que retornou, Hugo, né? Luiz. Então eu acredito que essa mescla é muito bacana. Então a gente espera agora aquilo que a gente fala, que quando começa, né, que se dê a liga, que a nossa equipe vai ser competitiva, mas infelizmente o resto a gente não consegue controlar, né? Ali dentro é com eles e esperamos dar todo o suporte. Costumo dizer que o Rodrigo, eu, comissão técnica, somos meros facilitadores de caminho, né? Dar as coisas prontas, mostrarmos os caminhos, porém acreditamos muito com essa vasta experiência, eles vão ser um respaldo para esses mais jovens, né? Porque eu acredito que a manutenção do clube também passa por isso,
né? Foi o caso do John que passou aqui, o caso do Elias, o caso do Wellington, né? O caso do Paulo Baia. O clube também precisa fazer negócios. Então eu acho que isso tudo é uma empresa, quando você se torna bem organizado, sabe, para que se haja uma manutenção. E também eu consigo dizer para vocês que o inverso é verdadeiro para esses mais experientes, para ter uma longevidade maior na carreira, para ter mudanças de projetos para eles, né? Então acho que com isso também é muito bacana e desafiadores para eles também. Então eu acho que a mescla no geral ela está sendo muito bem equacionada e equilibrada para que tenhamos um grupo competitivo. Pelo que a gente vê no elenco, a gente vê uma evolução, eu digo em termos de idade, né? Você, às vezes, o Primavera entrava em competições com equipes muito jovens, ali com seus 21, 22, hoje a gente está vendo no elenco jogadores com 35, acho que no caso do Caissara deve estar nessa faixa já, o próprio Anderson com seus 38 anos. Isso mostra que a visão do clube mudou, porque chega na hora do vamos ver, você pega uma equipe mais experiente, você sofre muito, né? Eu acredito que tudo na vida, você tem que ter um equilíbrio, né? Eu acho que em todos os setores. E eu acho que o setor esportivo, que é o que nós vivemos, principalmente, tem coisa que um garoto viveu uma pressão, é uma coisa, e o Henan, porra, é ainda, eu acho que o maior artilheiro do Red Bull, né? Então, assim, Vila, Paysandu, Coré, porra, então é diferente o cara falar com o Henan, provocar o Henan, do que daqui a pouco vai provocar o Joelson, que é um menino de 20 anos de idade, né? Essa responsabilidade pelo anseio do clube, né, de conseguir também um resultado desportivo, você depositar só isso nos atletas jovens é muito ruim, né? E muitas vezes não vão ter vivenciado algumas coisas interessantes. E ao mesmo tempo eu falo também que os mais experientes têm que ser mais experientes com esses caras, que se cuidam, que levam a carreira, né, de uma maneira regrada, que tenham um profissionalismo diferente, que não se dão por satisfeitos já pela carreira, por estar aqui. Então eles se sentem motivados, com aquele friozinho na barriga, querendo algo mais de fazer história na carreira deles. E isso, pô, o Henan, o Juninho, o Afonso, o Bruno, esses caras têm de sobra, né? Então isso é muito bacana, né? E também eles conseguem e conseguiram entender o nosso tamanho dentro do projeto. Então eu agradeço todo o elenco por isso, de entender que nós não somos a equipe mais rica da situação, longe disso, né, Rodrigo? E eles abrindo mão de tudo, de propostas melhores, de situações melhores para estar aqui. Então nós temos que valorizar isso em primeiro lugar, porque assim, hoje o futebol principalmente, ele está esquecendo que do outro lado se tem seres humanos, né? A cobrança que se tem é só por ganhar, mas peraí, o que eu ofereço para ganhar, como é, o que eu vou construir, como é essa situação, na verdade? Então eu acho que nós temos que ter um equilíbrio dentro disso e fazer o que esses caras estão fazendo aqui, de aceitar, de estar no processo de reformulação do clube, de estar, né, acreditando, é porque a diretoria tem a credibilidade, as pessoas que estão à frente são responsáveis, são competentes, e dá esse laço para que eles possam, né, ter isso e nos devolver isso. Professor, tem uma pergunta do pessoal que não pôde vir aqui, então se você puder responder. É essa do Leandro do interior da bola, tá? Ele falou como o Primavera possui jogadores bons em mais de uma posição, ou seja, disputa no meio campo, ataque, como vai ser decidido o padrão de jogo? Vai depender do adversário? Serão todos iguais? Qual vai ser? É como nós falamos, eu com o Rodrigo, né, e a diretoria na montagem, quando se tínhamos a informação que o campeonato seria em 53 dias, né, essa base principal inicial, nós entendíamos que era fundamental ter no mínimo 2 atletas por posições e até, por exemplo, que nem o caso do João Vitor. O João Vitor, para nós, como o Rodrigo falou, acaba sendo primordial. Ele faz lateral, ele faz extremo, se precisar fazer uma saída de 3 com o zagueiro, ele faz. Então, assim, que você tenha essa variação, né? Para isso é muito importante. Então, nós contamos muito com isso na montagem, conseguimos construir isso,
porque você tem que ter, jogando a cada 2 dias, você tem que ter peças, você tem que ter reposição, você tem que ter saúde física e saúde mental, né? Então nós conseguimos ter, né, com a adequação da nossa parte, da diretoria, dando essa condição para nós, conseguimos construirmos isso e acho que vamos ter um grupo muito equilibrado para que a gente possa. Tem dia que joga Juninho, tem dia que joga Clay, tem dia que joga Enan, tem dia que joga Joelso, joga Léo, joga não sei quem, né? Então assim a gente consegue ter um nível de competitividade sempre alto. O Manuel comentou sobre a questão da idade, da experiência, né? Na última Copa Paulista a gente fez uma primeira fase excepcional, a gente caiu infelizmente na primeira eliminatória, né? Faltou justamente essa experiência que a gente trouxe agora. Como foi, Magnóstico? Você acha que essa experiência agora, vou citar o Enan e o Juninho aqui como exemplo, faz a diferença para manter essa constância então no campeonato? Eu acredito que sim, faz muito, porque eles vão ser o escudo para raio para esses novos terem tranquilidade de desempenhar todo o potencial que eles têm. Eu acredito que a Copa Paulista, para nós, faltou um pouco do último jogo de competência, né? Então não adianta a gente falar de infelicidade ou falar disso, daquilo. Nós fizemos 10 jogos que eu tenho oficialmente aqui, com uma derrota. Você vai falar o quê? 10 jogos, uma derrota. Acho que alguém tinha me comentado que nós classificamos com 3 ou 4, 3 rodadas de antecedência. E aí, se você pega, nós saímos ganhando o primeiro tempo na nossa parte de análise e eles não deram um chute no gol. Nós tivemos oportunidade, o João fez o gol, acho que teve mais uma com o João para fazer. E aí nós vamos lá, fomos para os pênaltis. Tivemos que o Levi pegou o primeiro pênalti e nós tivemos o pênalti de converter e fazer. Aí o que a gente vai, né, falar? E quem teve a infelicidade foi o Vagninho. Um dos melhores batedores nossos e um do atleta mais equilibrado da competição inteira. Então, costumo te dizer, nós saímos na frente do placar e tivemos o pênalti. Então, né, aí não adianta a gente falar de sorte ou azar. Aí eu acho que entra o fator competência para que a gente pudéssemos, né, ter conquistado. Mas isso não tira, acho que em absoluto, né, o nosso mérito. Acho que nós só empatamos 2 jogos por 0-0, sem gols. Então, assim, conseguimos fazer uma competição com rodízio de goleiros, né? Cada jogo jogou um jogo jogou o Vitor, outro jogo jogou o Levi, para que a gente pudesse entender, vê-los realmente como era. O Levi nós trouxemos, ele vinha de ser, né, o ano passado eleito o melhor goleiro da Série A3 pelo Desportivo Brasil. Então o Vitor, quando eu cheguei, eu já o conhecia assim de ver, mas informações do Rodrigo, né, do Robertão que estava aqui, das pessoas que estavam, que era um baita de um menino, um baita de um goleiro. Então é isso que eu falo, os jovens precisam o quê? Todos nós já fomos jovens um dia, precisamos ser oportunizados. E os erros e os acertos só acontecem com a prática, não tem outra forma, né, de a gente ficar só no ar-condicionado e analisar o jogo depois que aconteceu, é mais fácil e mais simples, né? Então, acho que faltou a competência do último jogo para que nós pudéssemos ter avançado, mas não apaga por nada, eu acho que de 10 jogos você ter uma única derrota, né? Que assim permaneça, né, gente? Mais alguma alguém? coisa com nós dois? Não? Então deixar vocês com os meninos, viu? Fiquem à vontade agora com eles. Mais uma vez quero agradecer aqui a vocês, todo o meio de comunicação que a gente tem, né, da região, da cidade. Estaremos sempre aqui, de portas abertas para vocês, do que vocês precisarem. A gente tem que caminhar junto para o nosso sucesso, para a nossa, né, cada vez mais elevar o nosso nome do Primavera, da instituição. Tá bom? Muito obrigado, que nós tenhamos muita sorte juntos e que façamos bastante dessas entrevistas aqui, pós-jogos, pós-vitórias, se Deus quiser, tá bom? Então os meninos são de vocês aí agora, acho que eles vão trocando aqui, né? Fiquem perto do microfone. Obrigado. O Carol também, que